Boa noite, cidadãs e cidadãos do Sul Global. Eu sou Vini Albuquerque e esse é o canal Correio do Sul Global, o canal que trata dos países em desenvolvimento, da política brasileira também, né? Pela visão dos países em desenvolvimento. E o tema do vídeo de hoje... antes de falar do tema do vídeo de hoje, eu gostaria que vocês apertassem o dedo no like, apertassem o dedo na inscrição no nosso canal e também interagissem um pouco mais em relação aos conteúdos que são postados aqui no canal. Isso faz o canal crescer e os vídeos serem cada vez mais vistos. O tema do vídeo de hoje é um tema um tanto polêmico, né? Obviamente que ele não foi escolhido do nada, né? Ernesto Geisel é o terror da esquerda atual? Sim, Ernesto Geisel é. Mas antes de prosseguir com relação a isso, eu queria contar um pouquinho de amenidades para vocês. Essa história para mim surgiu mais ou menos há um ano atrás. Eu estava indo fazer um projeto paralelo desses aí da vida, né, na área de comunicação, com um instituto lá da Universidade Federal Fluminense. Então, um professor, o qual eu não vou dizer o nome, até porque essa foi uma conversa particular e eu não quero expor o professor aqui, me convidou para esse projeto. Então, nós falamos um pouco mais sobre o projeto. Depois, ele sabia que eu era ligado à política, esse tipo de coisa. A gente ficou conversando sobre política depois. Aí, esse professor, na realidade, né, até o início dos anos 80, ele foi militante do Partido Comunista do Brasil, o antigo PCB, o partidão, né, o antigo PCB. E aí, o que acontece? Eu sabia disso e tal, e ele fez, papo vai, papo vem, ele me faz uma declaração que naquele momento eu achei fantástica, né, assim, fantástica não, bombástica. E, em parte, eu concordei com ele. Ele falou assim para mim: Vinícius, se houvesse um segundo turno hoje entre Lula e Ernesto Geisel, eu votaria no Ernesto Geisel. Eu não deixaria ninguém saber, diria que votaria no Lula, votaria no próprio Lula, mas eu votaria no Ernesto Geisel. Isso para mim foi muito impactante. Eu conheci esse professor, ele havia sido militante do Partido Comunista do Brasil e também ele começou a divergir das teses do PCB a partir do momento em que o Prestes volta para o Brasil e o PCB começa a ter problemas com o Comintern. Posteriormente, o próprio Luiz Carlos Prestes sai do PCB, né? E aí isso também começa a ser um pouco do início do fim do PCB no Brasil. Mas enfim, isso é uma outra história, cabe em outro vídeo. Mas aquilo foi impactante para mim, né? Eu voltei para casa pensando assim, caramba, claro, existem razões pelas quais mesmo uma pessoa de esquerda votaria numa pessoa conservadora, né? Ao qual essas características eu vou debater ao longo desse vídeo. Mas aí eu pensei comigo, bom, se eu votasse no Ernesto Geisel, muito provavelmente eu teria que segurar o BO depois, né? Porque afinal de contas, o que me garantiria, uma vez que ele foi um general castelista, né, ali em 1964, o que me garantiria que ele não fecharia o regime? Mas eu também ficaria tentado a votar no Ernesto Geisel. Beleza, um tempo se passa, um ano depois, né? E aí a gente vê figuras do YouTube, como por exemplo o Rubem Gonzalez, colocando o Ernesto Geisel no patamar de um dos melhores presidentes que o Brasil teve e tudo mais, que mereceu resposta também de outras pessoas que fazem conteúdos no YouTube, principalmente o Jones Manuel, falando das limitações, né, do projeto do nacionalismo atual, baseado em figuras, por exemplo, como o próprio Ernesto Geisel, né? Limitações essas que obviamente existiram, mas nunca se fala das próprias limitações em tornar o movimento comunista e operário do Brasil mais forte, mais participativo. Muito pelo contrário, né? Hoje em dia a gente só vê a classe mais pobre, mais humilde da população apoiar figuras como o próprio Bolsonaro. Então, feito este pequeno preâmbulo, vamos seguir. Mas antes de seguir sobre aquilo que faz Ernesto Geisel, sobre ser o terror da esquerda atual, a gente precisa fazer um pequeno parênteses. Ernesto Geisel foi o terror da esquerda de seu tempo, né? Ernesto Geisel, segundo o documento recente lançado pela CIA, né, afirma que ele sabia e também ordenava a execução de determinadas pessoas pelos aparelhos de repressão do regime militar naquele tempo, principalmente SNI e do ICOD, né? Esse documento foi soltado pela CIA recentemente, né?
é importante destacar que foi no governo do Geisel que houve a chacina da Lapa, lá em São Paulo, em 1976, que vitimou na hora 2 militantes, né, participantes do Comitê Central do PCB, ali naquele momento em que houve a chacina, mais participantes, mais membros do Comitê Central do PCdoB foram presos, torturados e mortos ainda até o final da ditadura militar. É importante dizer também que foi no governo do Ernesto Geisel que nós tivemos a prisão e a tortura do Vladimir Herzog, o que colocou ele contra os desígnios do general que era representante da linha dura naquele momento, que era o Silvio Frota, da onde vem a adoração, né, do general Heleno, que era ajudante de ordem do general Silvio Frota, e o próprio Jair Bolsonaro. Eles fazem parte, eles são os herdeiros da linha dura do regime naquele momento. É importante destacar também que foi no governo do Ernesto Geisel em que foi constituída a Operação Condor, que foi a união entre as principais ditaduras latino-americanas naquele momento, principalmente a partir do momento que os militares entram na Argentina, a partir de 1976, e que começa a haver uma colaboração entre as inteligências dos países da América Latina, principalmente da América do Sul, para justamente perseguir os militantes políticos de partidos de esquerda que estavam ali pulando de fronteira em fronteira, né, durante os anos de chumbo. E aí o que acabou acontecendo foi que pessoas, inclusive, como Brizola, próprio João Goulart, mas também figuras menos de esquerda como Carlos Lacerda, o próprio Juscelino Kubitschek, passaram a ser perseguidos e terem mortes suspeitas daqueles que morreram. Né? Leonel Brizola sobreviveu a esse momento. Mas o Ernesto Geisel, além de ter sido um presidente do regime militar, ele também viu crescer, fez parte da ascensão da própria Operação Condor. É importante destacar isso também. Mas apesar disso, o próprio Ernesto Geisel autorizou sim algumas execuções. E como esse canal é a favor dos direitos humanos e do direito humanitário e da livre expressão, é importante dizer que esse vídeo não é um vídeo de louvação a Ernesto Geisel. Afinal de contas, a tortura é abominável e deve ser extirpada da face da terra. Bom, feito este preâmbulo, este segundo preâmbulo, que é tão importante quanto o primeiro, vamos falar agora sobre por que o Ernesto Geisel é o terror da esquerda atual e não da esquerda de seu tempo. Bom, o Ernesto Geisel, ele é o terror da esquerda atual por causa de um planozinho econômico, chamado Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi o plano de governo dele. Bom, mas por que o PND, o segundo PND, ele é tão paradigmático e faz a esquerda de hoje em dia passar vergonha? Bom, por um motivo muito simples. Foi um dos planos desenvolvimentistas mais memoráveis da história, foi o plano de desenvolvimento econômico do Brasil que mais investiu em ciência e tecnologia, e foi que investiu mais em ciência e tecnologia nos campos de pesquisa que o Brasil mais necessitava de apoio naquele momento, principalmente em pesquisa energética, o que é de fundamental importância para expandir as capacidades, as faculdades produtivas do nosso país. E, além disso, o Ernesto Geisel ainda teve alguns pormenores que a gente vai analisar ainda nesse vídeo. Bom, o segundo PND, para a gente falar do segundo PND, a gente estava falando de energia, o segundo PND se notabilizou principalmente por causa do Proálcool, né, o projeto de desenvolvimento da produção de etanol no Brasil, principalmente no interior de São Paulo, ali região do Sertãozinho, mas também o Oeste Paulista, que tinha como objetivo, né, desenvolver a indústria do etanol no Brasil. Em outro vídeo a gente já falou sobre isso era um problema seríssimo que o Brasil tinha nos anos 70, o Brasil era um país extremamente dependente da importação de petróleo naquele momento, e o Brasil precisava de alternativas para não precisar do petróleo, né, de modo que ele pudesse ainda continuar crescendo sem depender da importação de um produto que, a partir de 1973, passou a valer muito mais, né? Dizem as más línguas que até 1973 você podia comprar um barril de petróleo por um preço menor do que uma latinha de Coca-Cola. Aí os países árabes, principalmente os países do Golfo Pérsico, se juntaram para fazer valer o preço do produto deles. Bom, isso gerou problemas na economia brasileira mesmo.
Como resposta, Ernesto Geisel e Mário Henrique Simonsen, ministro da Fazenda naquele momento, fizeram o segundo PND e fizeram um reforço de investimento no pró-álcool, justamente para que o Brasil não fosse tão dependente assim da importação de petróleo e continuasse a ter a viabilidade do seu processo de crescimento econômico, né? De modo que o Brasil passou a não só produzir mais etanol em quantidades cada vez maiores, mas também ter derivados de uma indústria química baseada na extração de cana-de-açúcar, que é uma das culturas mais tradicionais do Brasil desde o século XVI, né? Então era alguma coisa que poderia ser reproduzido tanto no interior de São Paulo, mas também em regiões menos desenvolvidas economicamente no nosso país, principalmente, por exemplo, na zona da Mata do Nordeste. Então existia ali uma possibilidade de crescimento econômico para o nosso país. Mas além disso, o segundo PND também foi responsável pelo PRODECER, Programa de Desenvolvimento do Cerrado, que a partir de 1977 começou a ser, realmente, nós conseguimos desbloquear o Cerrado brasileiro como superfície cultivável do nosso país. Antes disso, o Cerrado era uma grande área produtora de pecuária extensiva e nós não tínhamos praticamente nenhuma superfície cultivável em Cerrado. Por quê? Porque o solo do Cerrado, por regra, é um solo extremamente ácido e nós não conseguíamos corrigir a acidez do solo. Então essa iniciativa nipo-brasileira conseguiu fazer com que o Cerrado fosse efetivamente incorporado ao mundo agropecuário brasileiro, o que possibilitou nas décadas seguintes um grande avanço do agronegócio, né? Além disso, o Ernesto Geisel ele investiu cada vez mais na indústria petroquímica no Brasil, investiu no refino, investiu na Petrobras, investiu cada vez mais na extração de petróleo em águas profundas, claro, não no nível do pré-sal, mas ele conseguiu fazer com que a Petrobras desenvolvesse cada vez mais a extração em águas profundas, e além disso, o Ernesto Geisel fez aquela empresa do grupo Petrobras que fez com que a Petrobras fosse conhecida de cada vez mais brasileiros. Foi o Ernesto Geisel que constituiu a BR Distribuidora, os postos BR. A Petrobras, ela é um símbolo nacional? É, mas ela é conhecida do brasileiro mais humilde por causa dos postos BR. Se não fosse isso, ela não seria talvez uma empresa tão disseminada no coração dos brasileiros, né? E aí talvez até a privatização da Petrobras seria mais fácil, né? Além disso, por meio do BNDES, o Ernesto Geisel colocou muito dinheiro em projetos automobilísticos. Um deles foi a Gurgel, que inclusive já nos anos 70 foi a primeira empresa a fazer um protótipo de carro elétrico. Hoje em dia isso é moda, naquela época era um grande avanço científico, mas que infelizmente por problemas que a própria Gurgel tinha na sua estrutura interna, infelizmente a Gurgel acabou não se desenvolvendo mais. Era a grande marca de carros brasileira naquele momento, porque o resto dos carros eram todas montadoras estrangeiras. Mas o Ernesto Geisel também, no segundo PND, ambicionou melhorar a indústria automobilística brasileira, nacional. E não só com a Gurgel, né? No segundo PND, o Ernesto Geisel era um grande entusiasta da Fórmula 1 e ele queria que os irmãos Fittipaldi fizessem uma equipe brasileira que utilizasse a estrutura, inclusive, da Embraer para desenvolver um carro de Fórmula 1, para que esse carro de Fórmula 1 fosse um protótipo do desenvolvimento da indústria automobilística brasileira. Foi a época da Copersucar, né, que foi a equipe de Fórmula 1 brasileira. Isso é um pequeno pormenor do governo do Ernesto Geisel que eu acho que vale a pena a gente até entrar em detalhes, né? Em 1978, a Copersucar chegou até a ficar na frente da McLaren no Mundial de Construtores, né? E nesse ano o Emerson Fittipaldi e a Copersucar chegaram em segundo lugar. Enfim, foi tratado como uma vitória na época. E a própria McLaren, que tinha sido campeã mundial 2 anos antes, ela ficou atrás da Copersucar em 1978. Naquele momento, parecia que as coisas estavam andando, que o Brasil ia para frente, era uma coisa assim absurda. O objetivo de investir inclusive o nome era Copersucar porque é a maior produtora
de etanol no Brasil naquele momento, que também estava ligada ao governo por causa do Proálcool, era justamente a Cooperativa dos Açucareiros, empresa que até hoje produz grandes quantidades de etanol e é importante para o Brasil. Mas naquele momento ela pegou o patrocínio da equipe Fittipaldi e colocou o nome da equipe como equipe Copersucar. Aí existiu, enfim, até piadas na época com relação ao carro de açúcar, não sei o que, o brasileiro não entendeu que quando você perde na Fórmula 1 não necessariamente você é um perdedor, na verdade é um esporte muito caro e o objetivo final daquela equipe era justamente desenvolver a indústria automobilística no Brasil e os componentes automobilísticos, né? Uma vez que aquele carro era projetado também por brasileiros. O objetivo era bastante nobre do desenvolvimento daquela equipe de Fórmula 1. Acabou que no início dos anos 80, com a crise do Brasil, com a crise de patrocínios, ela acabou deixando de existir. Bom, pois bem, além disso, o governo do Ernesto Geisel foi o governo das campeãs nacionais, coisa que a gente nunca conseguiu reeditar depois. O governo do Ernesto Geisel foi o governo onde a Varig se tornou a principal símbolo brasileiro entre as linhas aéreas. Nós tivemos também uma estatal que também desenvolvia aviões, que era a própria Embraer. Foi a época em que nós também desenvolvemos a Helibras. Foi a época em que nós tínhamos, o regime militar tinha como sua grande campeã nacional no setor de comunicação a Rede Globo de televisão. É importante falar isso, né? Porque hoje em dia a Globo abomina, pelo menos retoricamente, a ditadura militar, mas a Globo foi sim uma campeã nacional. E a grande campeã nacional no setor da construção civil era ninguém menos que a Odebrecht, né? Ou seja, foi uma época em que o Estado brasileiro conseguiu constituir entre as empresas privadas grandes campeões nacionais. Além disso, uma grande marca também se tornou uma grande campeã nacional no setor de proteína animal, no setor de alimentos, que era justamente a Sadia. Bom, enfim, várias marcas acabaram se desenvolvendo nesse momento, com apoio do governo federal. Além disso, o Ernesto Geisel ambicionava que o Brasil pudesse ser cada vez mais autônomo na área das telecomunicações. Então, por isso, em 1976, ele finalmente constitui um emaranhado de empresas nacionais, né, no nível estadual, que vão constituir o chamado Sistema Telebrás. O objetivo dele era também constituir a Embratel, para que a Embratel fosse a empresa brasileira que gerisse, administrasse um conjunto de satélites que o Brasil ambicionava colocar no espaço sideral. Isso era importante naquele momento, porque isso daria ao Brasil a autonomia do seu sistema telecomunicacional, o que, obviamente, não aconteceu a contento até hoje, né? Então, como vocês podem perceber, o governo do Ernesto Geisel foi bastante ambicioso no nível tecnológico. Claro, teve também no âmbito energético o acordo que o Brasil fez com a Alemanha Ocidental, com a empresa Siemens, para a construção das usinas de Angra. E, além disso, o Ernesto Geisel também foi bastante taxativo na defesa da construção da usina de Itaipu, juntamente com o governo paraguaio, o que acabou gerando até um imbróglio maior com a Argentina naquela época. Um imbróglio diplomático que nós vamos tratar daqui a pouco, né? Quando a gente falar do embaixador Azeredo da Silveira, que foi a crise de Itaipu Corpus, uma crise de relacionamento entre Brasil e Argentina em função da criação da usina de Itaipu. Bom, além disso, é importante a gente entender como é que se conseguiu tudo isso. Primeiramente, o Ernesto Geisel tinha um grande arranjo com a elite brasileira. E ele tinha esse bom arranjo por um motivo muito simples. O ministro da Fazenda dele era ninguém menos que Mário Henrique Simonsen. Mário Henrique Simonsen era o proprietário do Banco Real. As pessoas que são mais antigas vão lembrar do Banco Real. Pois é, Mário Henrique Simonsen era o proprietário do Banco Real e era também o ministro da Fazenda do Ernesto Geisel. É importante destacar que o Mário Henrique Simonsen era um cidadão que ele tinha tido uma educação liberal. E quando eu digo que ele tinha uma educação liberal, eu estou falando dos valores liberais. Eu estou dizendo que ele leu Adam Smith, ele leu David Ricardo. Não estou falando que ele teve uma educação liberal, as pessoas podem pensar outra coisa. Eu estou falando que ele leu os clássicos do liberalismo. Mas ele ambicionou fazer um plano heterodoxo
a partir do momento em que ele se tornou ministro da Fazenda, justamente porque ele entendeu que o Brasil já era um país endividado o suficiente para voltar atrás e fazer um plano heterodoxo, para fazer um plano ortodoxo, né, e colocar os ganhos do Brasil durante o milagre econômico a perder. Então o que ele pensou? Bom, a partir desse momento, nós vamos fazer um plano heterodoxo, mas com um foco em superação tecnológica, né? E aí, quando você vê todas essas iniciativas, você entende o que o Mário Henrique Simonsen queria fazer, né? A gente vai fazer um plano de superação tecnológica, porque se a gente conseguir ter sucesso nisso em pouco tempo, nós vamos ter um perfil de balanço de pagamentos aonde nós iremos ter mais produtos industrializados sendo exportados, menos produtos industrializados sendo importados, né? Então nós vamos mudar o perfil do nosso comércio exterior. Isso durante algum tempo deu certo. No ano de 1980, foi o primeiro ano da história do nosso país em que finalmente o Brasil exportou mais produtos manufaturados e semi-manufaturados do que produtos primários. Então, obviamente, isso aconteceria em algum momento, né? Hoje em dia nós voltamos a ter uma reprimarização da nossa economia. Porém, com os esforços do segundo PND, nós conseguimos fazer isso mais rápido e conseguimos manter esse status de maior exportação de produtos manufaturados e semi-manufaturados até bem pouco tempo atrás, mais ou menos durante uns 40 anos. Hoje em dia isso é impossível porque nós voltamos a ter uma pauta exportadora reprimarizada, principalmente por causa do nosso perfil de comércio entre Brasil e China, né? Bom, além disso, o Ernesto Geisel e o Mário Henrique Simonsen levantaram barreiras alfandegárias no setor de bens de capital, justamente para gerar uma proteção econômica no setor que era muito frágil do Brasil, e nós pudéssemos desenvolver, né, melhor, de maneira mais apropriada, o nosso setor de máquinas e equipamentos, né? Isso gerou uma certa celeuma com outros setores da indústria, mas como nós estávamos precisando constituir um setor mais forte de máquinas e equipamentos, o Mário Henrique Simonsen e também o Ernesto Geisel compraram essa briga nesse momento. Bom, é isso. É importante destacar que o Mário Henrique Simonsen, ele, a despeito de ter tido essa educação liberal, ele topou fazer esse plano heterodoxo também porque é importante a gente entender a sociologia da elite do Brasil naquele momento. Eles tinham muito mais compromisso nacional do que a elite brasileira tem hoje. Então, muitas pessoas que eram oriundas da elite brasileira tinham uma verdadeira verve patriótica, né, para justamente fazer alguma coisa pelo seu país. Eles entendiam, boa parte deles, que o Brasil não sairia do lugar se aquelas pessoas que faziam parte da elite intelectual e da elite econômica do país não fizessem alguma coisa por onde. E isso explica a forma como o Mário Henrique Simonsen se colocou à disposição mesmo de um regime autoritário, né? Hoje em dia é impossível a gente imaginar um banqueiro que faça um plano heterodoxo para o desenvolvimento industrial no Brasil. Hoje em dia isso é impossível, mas já aconteceu na história do nosso país, o que é uma coisa absurda aos olhos de hoje. Também há um outro importante ponto com relação ao próprio Mário Henrique Simonsen, né? Quando digo que o Mário Henrique Simonsen tinha uma verve patriótica, não estou querendo dizer que os empresários eram bonzinhos e que os militares eram mauzinhos. Não, muito pelo contrário. Muitos historiadores gostam de chamar a ditadura militar brasileira como ditadura civil-militar, justamente porque banqueiros como o próprio Mário Henrique Simonsen e também como João Moreira Salles, pai do Walter Salles, né, que acabou de ganhar o Oscar, eles foram banqueiros que efetivamente apoiaram o regime militar, né? Então, obviamente, também não quero colocar em dois polos distintos empresários e militares. O que eu quero dizer é que, a despeito disso, e a despeito de ser um regime autoritário, era também um regime onde algumas pessoas com senso patriótico poderiam fazer coisas que eram justamente contra o conjunto de teorias que eles mesmos tinham aprendido nos seus bancos escolares. É basicamente isso. Bom, além disso,
é importante a gente destacar também um outro aspecto do governo do Ernesto Geisel, que hoje em dia faz a esquerda ficar ruborizada, não é? Que foi levar à frente as teses do embaixador Azeredo da Silveira, as teses que ficaram conhecidas como a política do pragmatismo ecumênico e responsável. Essa política também é paradigmática na história da diplomacia brasileira. Por quê? Porque o embaixador Azeredo da Silveira, ele tinha um probleminha. Não que ele não tivesse as razões dele, tá? O Azeredo da Silveira era alguém completamente anti-argentino. Então, quando começou a escalar os problemas da crise da construção da usina de Itaipu, a crise de Itaipu Corpus, né, o embaixador Azeredo da Silveira foi extremamente insensível com relação à apelação dos argentinos, principalmente depois que o Videla entrou na presidência da Argentina. Quando isso aconteceu, o Brasil começou a ter uma escalada de tensões, inclusive no âmbito militar, com a Argentina novamente. Evidentemente que quando o Figueiredo entra e o Ramiro Saraiva Guerreiro entram, que era o ministro das Relações Exteriores do Figueiredo, quando eles entram, eles acalmam um pouco essa situação. E aí o Brasil até fica num regime de neutralidade imperfeita na época da Guerra das Malvinas, mas isso é uma outra história. Estamos falando aqui agora da política do Azeredo. E o embaixador Azeredo, ele era a favor, né, de uma série de políticas que faziam com que o Brasil se tornasse cada vez mais autônomo no cenário internacional. O embaixador Azeredo esteve à frente, justamente, das negociações com a Alemanha Ocidental para o acordo nuclear. Foi ele quem denunciou o acordo militar entre o Brasil e os Estados Unidos, né, que tinha sido assinado pelo Getúlio Vargas lá em 1952, né, e existe uma razão pelo Vargas ter assinado, porque eram apenas 7 anos transcorridos do fim da Segunda Guerra Mundial, e uma boa parte daquele equipamento americano ainda servia para ser utilizado pelo Exército Brasileiro lá em 1952. Mas com o passar dos anos, os Estados Unidos só foi mandando lixo para a gente. Então, o que o embaixador Azeredo fez? Ele denunciou o tratado e o Brasil passou a desenvolver armas, né, independentemente dos Estados Unidos. Bom, pelo menos o objetivo era esse, né? E além disso, o embaixador Azeredo da Silveira, juntamente com Ernesto Geisel, foram os primeiros países a reconhecer a independência de Angola em 1975, rompendo uma tradição lusitanista que a diplomacia brasileira tinha até aquele momento, né? O Brasil nunca tinha se colocado contra os desígnios colonialistas brasileiros, os desígnios colonialistas portugueses no continente africano. Naquele momento em que o Brasil se colocou contra Portugal e a favor de Angola, antes mesmo do Tratado do Alvor, que deu a independência, né, onde ficou patente a independência das ex-colônias portuguesas na África, o Brasil reconheceu. Obviamente que o Brasil não reconheceu Angola não sem o seu preço. O Brasil, infelizmente, naquele momento, acabou entrando no mercado de armas de Angola, muitas vezes traficando armas para grupos rebeldes ao MPLA, que era marxista, Agostinho Neto era marxista, né? Mas também o Brasil ambicionou ter relações melhores com Angola, justamente porque sabia que Angola precisaria de um momento de reconstrução, e precisando desse momento de reconstrução, o Brasil ofereceria, como de fato ofereceu, a Odebrecht. Então a Odebrecht, como campeã nacional, também fez parte de um processo de internacionalização das empresas brasileiras. A Globo também esteve muito presente em Angola, juntamente com as suas novelas, com as suas produções culturais, o esporte, com o futebol brasileiro, e isso era parte da ambição brasileira de ter mais influência no continente africano. Esse conjunto de políticas ficaram conhecidos como pragmatismo ecumênico e responsável. Por que pragmatismo ecumênico? Porque, apesar de ser um regime de direita, esse regime era capaz de reconhecer o poder, né, de um partido marxista sobre um país africano recentemente independente. Hoje em dia, se os democratas voltarem ao poder nos Estados Unidos, prontamente o Lula larga boas relações com a China e volta a ter boas relações com os Estados Unidos da América, porque essa é a prioridade do PT, né?
ter boas relações com a esquerda liberal, tanto dos Estados Unidos da América quanto da Europa Ocidental. Bom, eu acredito que é bem por aí, né? Eu falei tudo de uma tacada só, mas é por causa justamente desse governo ultra heterodoxo na economia e bastante autonomista na diplomacia internacional, né, que o Ernesto Geisel se tornou um grande tabu para a esquerda atual. Não se fala, quando se fala dos governos do Ernesto Geisel, falam-se justamente das limitações, dos problemas que o Brasil teve com o excesso de endividamento após o governo do Ernesto Geisel, principalmente a partir do segundo choque do petróleo em 79 e principalmente também a partir do governo Reagan em 1980. E o governo do Ernesto Geisel é muito mais lembrado pelas derrotas posteriores e das suas, entre aspas, limitações, do que daquilo que efetivamente o Ernesto Geisel conseguiu conquistar nos anos em que ele esteve à frente do poder. Bom lembrar que essa postura do Ernesto Geisel não era uma postura de graça, uma vez que nos anos 30, ele mesmo, Ernesto Geisel, havia sido guarda-costas da guarda pessoal de Getúlio Dornelles Vargas em meados dos anos 30. Existe até uma foto que comprova isso que nós estamos falando. Ele foi castelista nos anos 60, mas ele era, do ponto de vista político-econômico, umbilicalmente varguista, e isso explica bastante coisa da história do nosso país. Ter um banqueiro que faz plano econômico heterodoxo, general que faz plano econômico de esquerda, são aquelas coisas que fazem o Brasil ser um país extremamente contraditório e, ao mesmo tempo, apaixonante. É por isso que nós somos brasileiros e apaixonados por esse país, porque mesmo nos momentos mais difíceis parece que existem algumas coisas que fogem completamente à regra, né? Isso não é um vídeo de louvação, é o Ernesto Geisel, como eu já falei. Existiram problemas do ponto de vista humano, humanitário, dos direitos humanos civis e políticos no Brasil, que devem ser rechaçados e abominados para todo sempre. Bom, obrigado por estar assistindo esse vídeo até aqui, e obrigado, tchau, e até o próximo vídeo.